Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Observa que hoje nós estamos aqui, cenário novo, e esse é o objetivo quando a gente fala do caos. Você não precisa viver a vida toda no meio da bagunça, no meio da sujeira, no meio daquele aquele lugar ruim que a gente estava lá dentro da outra sala, improvisando tudo para que a gente consiga avançar. Nós já estamos na segunda semana desse processo. E é isso que a gente espera de você. A gente espera que nos próximos passos a gente possa avançar rumo a uma caminhada melhor. Porque é impossível a gente mudar e não melhorar. É impossível a gente começar a plantar coisas boas e isso não avançar. E hoje aqui nós já estamos na segunda semana e deu uma melhorada, deu não, Thiago? Com certeza. O ambiente já é outro. O ambiente é outro, já tem ar-condicionado, né, Márcio? Muito melhor. Ó, nem Então, precisa mais estar suado. A televisão aqui. A televisão aqui, vai passar o jogo de futebol daqui a pouco. Tema da aula de hoje é desconstruir. Nós estamos no sétimo passo dessa caminhada em direção à saída do caos. E o tema de hoje é desconstruir. Isso aqui é complicado. Fala para nós, Thiago Magalhães. É complicado, mas é fundamental para uma nova etapa da vida dessa pessoa. Não dá para viver uma nova fase sendo a mesma pessoa que eu sou. Isso aí. Eu preciso entender que para eu sair do caos, para eu nunca mais voltar para ele, eu preciso aqui dentro mudar. Só que agora é a hora de colocar isso em prática. Onde eu preciso mudar? O que eu preciso fazer realmente para começar a deixar esse velho para trás, essa velha vida, esses velhos resultados e começar a ter o novo? É o fato da pessoa que, por exemplo, aprendeu muita coisa na vida dela com os pais, a convivência familiar, e aquilo tido como certo, aquilo tido como exato, que tem que ser assim daquela forma. Só que chegou no momento em que isso começa a esbarrar com a realidade dele. Ele começa a ver que não é assim que deve se agir. Eu mesmo, por exemplo, no meu casamento, eu precisei mudar em muitos aspectos, eu precisei deixar muita coisa para trás. Eu tinha um jeito mais irritado de ser, coisa que eu via da minha família, de pessoas que eu convivi. Então, quando a Juliana me fazia algo que eu não gostava, eu dava um gelo nela. Eu ficava, às vezes, rapaz, uma semana sem falar com ela. Mas assim, evitando tocar na pessoa, sem dirigir uma palavra. Porque na minha cabeça era aquela questão de eu mostrar para ela o quanto eu estava irritado com o que ela fez. Era uma forma de punir para ela não fazer de novo. Uhum. Era lá no fundo um orgulho masculino, mal criado, vamos dizer assim, mal aprendido, de que ela tinha que me respeitar no sentido de me obedecer. Não que ela estivesse me desrespeitando, mas para mim ela tinha que baixar a cabeça porque eu estivesse falando, ou não deveria me contrariar, e uma série de coisas que era imaturo, que era o orgulho da minha parte, e que eu poderia justificar de várias formas, inclusive com a Bíblia, com versículos, para tentar enfiar aquele comportamento meu goela abaixo dela. Só que chega um momento que o caos bate na porta. Ele bate na porta. E aí ou você toma uma atitude de mudar e desconstrói esse seu velho homem, se abandona ele, ou você vai abraçar o caos e ficar sem ninguém. E foi o que eu precisei fazer. Então eu identifiquei, analisei, admiti, pedi ajuda de Deus, mas chegou a hora que eu tive que fazer a minha parte. Ou seja, uma situação semelhante se cria, onde a reação anterior era dar aquele gelo nela. Eu falei, eu tenho que fazer o contrário. Eu fui lá e disse, me perdoa, vamos conversar, o que está diferente aqui? Em situações que eu nem estava errado, eu comecei a pedir perdão. Mas para quebrar mesmo o meu orgulho. E eu comecei a quebrar o gelo, para quebrar lá dentro esse velho homem que eu não queria mais carregar e não ter mais os resultados que eu estava tendo até ali. Uma frase que eu sempre escutei foi o seguinte: um fruto não cai muito longe da árvore. Assim como nós aprendemos com nossos pais, é muito provável que a gente replique isso. Eu não gosto das atitudes do meu pai e da minha mãe. Mas é muito provável que a gente vai replicar muita coisa. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito lá em casa era o seguinte: quando minha mãe e meu pai brigavam, eles ficavam dias sem se falar.
Dias sem se falar. E depois a poeira baixava e eles voltavam ao normal. Ok? Eu odiava aquilo. O clima dentro de casa ficava ruim, né? Aquele negócio. Quando eu casei, o que você acha que eu fiz? A mesma coisa. A mesma coisa. Você replica aquilo. Replica aquilo. E levou-se anos. Até que um dia, você vai lembrar disso, você falou assim, Jean, você precisa aprender uma coisa. Enquanto você está refrescando a cabeça porque você não quer tratá-la com ignorância, que você não quer falar com rispidez, você precisa entender que esse momento seu do silêncio, a cabeça da mulher tá assim, irmão. O que ele tá pensando? Por que ele tá parando? Por que ele não tá falando? O que ele tá fazendo? Não me ama mais? Por que não me ama mais? Vai terminar comigo? Vai terminar comigo. E agora começa a vir a insegurança. Enquanto eu estou tranquilizando a mente dela tá. Por quê? Porque eu estou replicando uma coisa que eu aprendi, que eu vi na minha família e que com certeza meu padrasto aprendeu isso lá atrás e o pai dele aprendeu isso lá atrás e a gente vem replicando isso. Então, por que o assunto de hoje é desconstrução? Existem atitudes nossas que precisam ser desconstruídas para que eu não continue errando. Existem coisas que cabem a Deus e existem coisas que cabem a nós fazer. E a prova disso é que o apóstolo Paulo, a sua vida inteira, ele vai se desconstruindo. Aquela imagem daquele homem perverso que via as pessoas sofrendo, nós vemos a morte de Estevão. Paulo estava ali. Ele concediu aquilo dali. Ele estava ali querendo a morte daquele homem que pregava o evangelho, que pregava a melhora de vida das pessoas. E Paulo está vendo aquilo dali. E a vida inteira de Paulo, ele está tentando se desfazer daquela imagem. E é o que foi falado. Por quê? Porque isso é algo que está inteiramente ligado em você. E você precisa sair disso para não afetar no seu casamento, para não afetar na sua vida pessoal. Então é muito importante. Paulo vai dizer isso em 2 cartas para 2 cidades diferentes. Aos Efésios e aos Colossenses, ele vai falar assim, olha, você precisa se despir do velho homem. Aquele velho homem que era ignorante, que era mau, que era perverso, que estava o seu coração voltado para as coisas ruins. Você tem que deixar para viver o novo de Deus. Então é isso daqui que nós precisamos, cada dia, viver o novo de Deus. Isso é desconstruir. E toda a sua vida, pregando o evangelho, ele vai passar essa imagem para as pessoas. É necessário você desconstruir a sua vida, desconstruir aquele período ruim que você viveu e viver o novo de Deus. Quer ver uma coisa, Anderson? É difícil a pessoa se desconstruir de algo porque aquela ideia parece verdade para ela. Até pela autoridade das pessoas que lhe ensinaram. Exato. Como você deu o exemplo dos seus pais, como eu comentei da minha família. Um homem aprendeu, por exemplo, com o pai, que o homem é pegador. Isso aí. Ele não se apega a ninguém. O homem tem que pegar todo mundo. Exato. Ele aprendeu isso, ele viu o pai ter esse comportamento, viu tios ter esse comportamento e aprendeu. Então isso cresceu como uma verdade dentro dele. E é difícil para ele deixar de ter essa ideia e esse comportamento. Por outro lado, a mulher que aprendeu de uma mãe sofrida, de uma mãe que não teve o pai para criar, que criou aquela família sozinha, querendo proteger essa mulher de sofrer futuramente, começou a ensinar desde criança, desde menina. Olha, não deixa o homem mandar em você. Você tem que ser independente. Você não pode deixar ninguém, não dependa de ninguém. Faça a sua parte, estude, cresça, não pense em casamento. Claro, não no sentido que a mulher tem que ser mandada pelo homem, mas no sentido que essa mulher cresceu de uma forma tão dura, tão fechada, tão focada só no trabalho, com medo de sofrer na vida amorosa, que ela não dá espaço para ninguém. Ou ela se tornou uma dominadora do marido. Agora, como que a pessoa se desconstrói de algo que parece verdade, que ela aprendeu com pessoas tão importantes da vida dela? Observando os resultados daquelas pessoas que lhe ensinaram. Isso aí, é a colheita, né? Peraí.
A minha mãe, poxa, uma mãe amorosa, mas ela foi feliz no amor? Não, ela não foi. Então ela não é a melhor pessoa para me dar conselhos amorosos. Ela pode me dar conselhos sobre criar filhos, cuidar de casa e uma série de outras coisas. Mas essa área não. É uma coisa meu pai. Meu pai, ele é bem sucedido financeiramente? Não, nunca foi. Nunca teve dinheiro. Quando teve, perdeu. Então ele não é alguém para me aconselhar na questão business. Você concorda comigo? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito quando a gente fala de construir no mundo business é o famoso jeitinho brasileiro. É o famoso jeitinho brasileiro, irmão. Vamos trocar de estado, vamos trocar de cidade, porque na outra cidade a gente paga menos impostos. Vamos arranjar determinadas estratégias que com isso a gente pode sonegar. Quem é que não sonega? Todo mundo sonega. Ou seja, não é porque... Minha mãe já dizia, né? Eu não sou todo mundo, nós não somos todo mundo. Se eu quero que Deus trabalhe de forma sobrenatural no meu negócio, na minha vida, no meu casamento, na minha vida espiritual ou na minha vida profissional, eu preciso entender que Deus não vai aceitar jeitinhos. Em nenhuma hipótese. Por exemplo, eu estava há alguns dias atrás com a Max nos Estados Unidos e a gente, o ano passado, teve um faturamento anual na empresa americana e o meu contador me ligou. Falando o seguinte: olha, você tem X para pagar de impostos aqui. Só que é o seguinte, se você pegar uma quantia de dinheiro que você tem na sua conta aqui e enviar para sua empresa no Brasil, a gente dá a entrada nesse valor como uma despesa da empresa brasileira. Com isso, você vai ter uma redução de 90% do seu imposto. Eu estou falando aí de quase $50 mil só de imposto para pagar. Eu falei, não precisa fazer isso. Ele falou, o que é que você vai fazer? Tem dinheiro na conta? Então paga. Se tem dinheiro na conta, paga o imposto. Por que eu vou criar toda uma estratégia para a gente poder sonegar se eu tenho condição real de pagar o imposto que eu tenho que pagar? Então, se a gente não se desconstrói, a gente continua dizendo que é de Deus, mas com as mesmas práticas que as pessoas lá fora cometem. É isso daqui que é matar o velho homem. Para você sair do caos, você tem que ser honesto. E é em todas as áreas. Exato. É por isso que a Bíblia fala do nascer de novo. É ser uma nova criatura na perspectiva de Deus, que é o que Deus espera de nós. Como que você vai ensinar o seu filho a ser honesto se você não é honesto? Exatamente. Como você vai ensinar o seu filho a ser correto, a ser justo, se você não é correto a ser justo e não é justo? Aí eu vejo em Mateus, no capítulo 7, Jesus pregando o maior sermão que alguém já ouviu na terra. E esse sermão, lá no final do sermão, no verso 22 em diante, ele vai falar assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento e assolou aquela casa e ela continuou de pé. Mas o homem que não é prudente, que não escuta esses conselhos de Deus, o que acontece? A casa cai. Por isso que é necessário a construção do novo. Nós precisamos estar se reconstruindo a cada dia. Viu, analisou que a sua vida está saindo daquele padrão e você vai retornar à velha criatura? É hora de parar. Não, isso aqui não. Porque às vezes nós vamos cair em ciladas que a nossa própria mente vai estar nos posicionando. Facilidade. Não temos que buscar facilidade. Precisamos encarar os desafios e vencê-los do jeito que é.
e da maneira certa, fazendo a coisa certa. Alguns anos eu estava na França e eu havia passado 2 finais de semana em Israel. Sabe quando você está flutuando, que você está assim? E eu, 2 semanas em Israel, irmão. Rapaz, se Jesus voltar, você fica feliz, irmão. A chance de você ir para o inferno é pouca, é baixa. E quando eu cheguei no aeroporto na França, eu comprei um notebook novo. Parei no aeroporto e estou lá instalando meus programas. Aí comecei a instalar os pacotes de programa e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco eu fui instalar o pacote Office. E na hora que eu estou instalando, aí eu já fui na internet buscar como craquear o Office pro Mac. E na hora que eu falei, peraí, você passa 2 semanas buscando a Deus para você crescer espiritualmente, para você melhorar. A primeira atitude que você faz é craquear um programa. Pela primeira vez, depois de... Olha, imagina que eu trabalho em tecnologia há muitos anos. Eu fui lá e falei assim, quanto custa o pacote Office? Aí tirei o cartão de crédito, botei o cartão de crédito, baixei o programa. Próximo passo, pacote Adobe. Aí é o fazer o certo. Cartão de crédito, vão lá. O que mais que precisa? Porque senão, esses jeitinhos que a gente vai dando para a vida, a gente quer que Deus nos abençoe. Quantos projetos a gente já fez para edição de vídeo, desenvolvimento de layout, logomarca para cliente, desenvolvimento de site, utilizando esses programas que nos deram dinheiro e não paga lá uma assinatura de R$ 59,90 por mês de um programa que dá tanto recurso, que dá tanto retorno. Então, se eu não tenho um coração reto, não adianta. Por exemplo, IPTV, vou pagar R$19,90 e eu voltei ali a internet, todos os canais liberados no meu computador, na minha televisão. Mas eu não vou lá na operadora e contrato o pacote que eu tenho que contratar. Aí a gente pode descer níveis maiores ainda. Gato de energia, gato de água, compartilhamento de Netflix. E a gente começa a descer e descer níveis de coisas que a gente, no dia a dia, é normal. Mas não é normal. Sim. Não é normal. Sabe, furar um sinal vermelho, eu preciso entender que ou eu obedeço os princípios do meu país, obedeço as regras e me desconstruo desse jeitinho brasileiro que lá fora, nego não aceita esse negócio. Por isso que lá fora as pessoas não gostam de brasileiros, por causa desse jeitinho brasileiro que a gente tem para tudo. Eu conheci um rapaz que eu acompanhei espiritualmente e a grande dificuldade dele em sair do tráfico era exatamente essa. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Porque o dinheiro que eu ganho aqui, eu sem estudo aí fora, dificilmente eu vou conseguir. Uhum. Mas ao mesmo tempo é um dinheiro amaldiçoado. Exato. Porque a pessoa não prospera, não vai para frente, obviamente, porque está fazendo algo completamente contra a vontade de Deus. Quando ele realmente decidiu se desconstruir e pedir a ajuda de Deus, ele tomou 2 atitudes. A primeira foi no tráfico, devolver o que tinha com ele. E dizer, olha, estou indo para a igreja, não vou me envolver com outra facção, não quero mais. Foi o primeiro livramento que o bandido falou para ele. Eu só vou te liberar porque você está vindo aqui e porque você está indo para a igreja. Porque de outra forma ninguém sai. Só que ele estava sendo procurado. A polícia investigando, chegando perto, batendo na porta. Havia um vídeo, enfim, tentando achar quem era a pessoa. Por acaso a pessoa era ele, que estava sendo procurada. Ele foi na polícia. Ele foi até a igreja, ele falou comigo, ora por mim, talvez eu não volte e fique por lá mesmo, porque eu estou indo me entregar. Ele foi na polícia, chamou o delegado e disse, olha, a investigação está procurando essa pessoa, então, essa pessoa sou eu. Mas como assim? Não sou eu, dentro do carro, o vídeo não pega 100% da imagem, mas sou eu. Eu estava fazendo isso e isso, não deu os nomes das pessoas, mas eu estava fazendo tal coisa. O delegado ficou tão surpreso com a atitude dele que não prendeu. Olha. Que falou assim, rapaz, volta para casa. Era uma segunda-feira. Falou, quarta-feira eu vou te buscar.
Vai lá, se despede da sua família, resolve as suas coisas. Quarta-feira eu vou te buscar. Até hoje não foi. Pois é. Arquivou-se o processo. E esse cara, obviamente, foi abençoado por Deus, recebeu o Espírito Santo, trabalhou, encontrou uma pessoa, casou, está realizada. E pode andar com a cabeça erguida aí fora, dizendo, eu não devo nada. Né? Nem para pessoas, nem para o diabo, porque o que eu tinha que fazer, eu fiz. Às vezes, por causa de R$ 59,90, irmão. Deus tem algo gigantesco para fazer na vida do cara. E não faz. Porque se o cara não consegue ser fiel... vou falar de um negócio aqui que eu tô lembrando. Um dia um camarada virou para mim, Márcio, e falou assim, cara, preciso da sua ajuda. Preciso que você me ajuda. Eu não sei o que fazer. Minha vida não vai para frente. Tudo que eu coloco a mão não vai. As coisas não acontecem. Cara, eu trabalho. E trabalho de quê? Eu trabalho de Uber. Eu falei, faz o seguinte, cara. Dá um pulo no escritório que a gente vai bater um papo. Beleza? O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E esse cara não queria grana. Esse cara realmente queria uma direção. Ele chegou aqui e contou a vida dele. Ele falou, cara, eu trabalho, eu tenho tanto de dívida. E começou a colocar as despesas dele. Todas as despesas. R$6.000 por mês. E o que ele ganhava na Uber, as despesas, dava lá... O lucro dele, por exemplo, dava lá 5.800 mais ou menos. E ele mostrou que desses 6.000, ele tirava os 600 de dízimo. Ele dava oferta. Ele pagava o aluguel dele. E ele trabalhava direitinho. E o dinheiro dele não rendia. As coisas dele não avançavam. Eu peguei a lista inteira das coisas que ele tinha, das despesas dele mensal. Minha pergunta foi a seguinte. Você trabalha de Uber, certo? Certo. Falei, o carro que você tem é próprio ou é alugado? Ele falou, alugado. Falei, e por que a Localiza aqui não está na lista de que você tem que pagar? Olha isso, cara. Ele, não, então, por isso que eu estou vindo aqui, porque tem 6 meses que eu estou devendo e a Localiza vai tomar o carro. Eu falei, tomara que tome mesmo. Porque raciocina comigo. Se ele tem os 6.000 aqui, é porque a empresa confiou nele e entregou um carro para ele tomar conta. Deveria ser o primeiro da lista. É o primeiro da lista. Peraí. É uma questão de honra. Mas aí vem aquele negócio. Mas o cartão de crédito, depois eu pago o cartão de crédito, vai caducar, daqui 5 anos eu vou. Ou seja, eu sempre dou um jeito para não ser honesto e eu quero ainda assim que Deus me abençoe. Sou dizimista, sou ofertante, Deus vai me abençoar. Mas aqui é uma falha, Anderson. Você comentou ali e falou que ele tirava o dízimo, tirava a oferta. Isso é uma espiritualidade vazia. Exato. Religiosidade. Religiosidade. O camarada está todo podre, mas ele chega lá e entrega num altar. A pergunta é, será que Deus recebe? Será que Deus está satisfeito com essa oferta, com esse dízimo? Será que essa oferta não é aquela que Caim levou? Que é uma oferta de qualquer maneira? Deus não aceita isso, que as pessoas não entendem. Deus não aceita isso. O que Deus está preocupado para nós está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que fazer novo. Se a pessoa vive dessa maneira, com uma religiosidade, aonde ela está fazendo tudo de errado, ela precisa de reconstrução. E aí, sobre relacionamento, eu quero falar 2 coisas. Primeira, para o solteiro. Enquanto não aparece a pessoa certa, pare de se envolver com as pessoas erradas. Exclua os contatinhos. Não seja um contato apenas de relação sexual no celular de alguém. Ela precisa primeiro desconstruir essa velha criatura para estar em condições de encontrar a pessoa que vai passar a vida com ela. E a segunda é para o casado, para o homem especialmente, para a mulher também. Não existe privacidade no relacionamento. Quer privacidade? Fique sozinho. Casou, então a outra pessoa tem que ter acesso às suas redes sociais, aos seus contatos, ao seu WhatsApp,
A gente vê na internet essa brincadeira, esses vídeos de humor de casal, onde a mulher vem, toma o celular da mão do homem e ele fica desesperado. Mas por quê? É porque Deve, né? É porque deve. Aí sabe o que acontece? Um homem diz assim, não, ela é só minha amiga. Irmão, não existe amizade entre homem e mulher. Igual ter amizade entre o leão e a zebra. Não dá. É o predador e a presa. O instinto masculino é esse. É realmente conquistar a mulher. Exato. Não necessariamente a dele. E são dois seres humanos, ou seja, vai surgir sentimento, ou de uma parte ou de outra. E mesmo que não surja, a outra parte, que é a esposa, né, é o companheiro, vai sentir seguro com essa amizade aqui. Então é ponto. Tem a mulher no trabalho? É claro, tem a mulher que é cliente. Existem mulheres à sua volta o tempo todo. Falando especialmente para o homem, mas isso vale para a mulher também. Mas que aquilo se atenha àquele trabalho, àquele assunto, para que você possa estar com isso, cuidando de você mesmo. Primeiro, do seu coração, para você não confundir, não gostar de alguém que não deveria. E segundo, para você não trazer insegurança dentro do seu próprio relacionamento. Exatamente. Quando a gente fala de desconstrução, é uma das coisas mais complexas que tem, porque faz parte da nossa natureza e faz parte da nossa sociedade. É aquilo que eu venho aprendendo a vida toda e para mim aquilo é uma verdade. Só que é uma verdade que você precisa analisar os frutos do que você tem plantado e aquilo que você vai colher. Não tem jeito. Aquilo que você planta, cedo ou tarde, você vai colher. Se eu estou no caos, se eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso entender aonde eu estou errando. No momento que eu comecei a tomar essas medidas dentro do meu escritório, eu comecei a ver as mãos de Deus agindo aqui dentro. Por quê? Porque eu parei de ter brechas, de deixar brechas para que o diabo pudesse invadir e entrar por coisas banais da minha vida. Se nós queremos um novo futuro, a gente precisa aprender a desconstruir. Tarefa que eu deixo para você é um pouco semelhante com as demais. Entretanto, eu preciso que você olhe para a vida sua, das pessoas que estão ao seu lado e para a sua família. Quais são as atitudes que você enxerga, tanto na vida espiritual, tanto na vida do relacionamento, do casamento, quanto da vida profissional? Quais hábitos eu tenho e que eu preciso desconstruir para que eu consiga ter uma vida melhor? Se você consegue colocar tudo isso em prática, é muito difícil que a sua vida não vá avançar. Porque o momento que você faz esse processo de desconstrução, é muito provável e muito certo que a sua vida vai ter um futuro muito melhor. Principalmente quando o seu cônjuge começar a observar em você essa mudança. Porque se você ainda não reparou, esses processos que a gente vem trabalhando é só sobre você. Você está no caos, sua empresa está no caos, você está passando pelo caos. Mas tem alguém que essa pessoa precisa conversar e abrir o jogo. Exatamente. E abrir o game. Correto? Até para trazer essa pessoa para o lado dele ou dela nessa batalha. Pois é, porque sozinho tu não vai conseguir vencer essa batalha e vencer esse caos. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Gente, acabou, Igor? Acabou, não dá mais tempo. Acabou, venceu. Até amanhã. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. E amanhã eu conto para você quem é essa pessoa que você precisa trazer para dentro do game. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até amanhã.